Então, nessa aula de hoje, a gente começa a tratar da aplicação e processamento das ligas metálicas, e o que é interessante é que a gente vai começar a tratar das ligas olhando para os seus nomes comerciais, né? Então, assim, e as suas aplicações também comerciais. Então, a gente vai começar a associar cada liga metálica e aí aplicar essa liga, ver aonde essa liga é aplicada, qual é a sua composição, e em alguns casos, tratamento térmico, tá bom? Então, vamos iniciar. Bom, a gente tem, primeiramente, o maior problema que nós temos, na verdade, quando a gente vai projetar qualquer material, qualquer peça, qualquer dispositivo, é entender qual é o material adequado, né? E assim, certamente você vai errar. Como assim, professor? Isso aí é histórico, né? Ninguém acertou o material de primeira. Pode até ter feito um produto e feito ele funcionar, mas com o desenvolvimento da metalurgia, principalmente, se consegue aprimorar esse material, se consegue pensar no material, numa composição que vai trazer propriedades melhores. Isso assim, essa engenharia ela não para, né? A engenharia metalúrgica ela é um ramo da engenharia mecânica que hoje já é uma engenharia e não para. Nunca você vai estar satisfeito com uma liga. Nunca, nunca, nunca mesmo. Sempre vai buscar uma nova liga que vai atender ainda melhor. Nem que seja só para atender da mesma forma e reduzir custo. Mas vai continuar procurando uma liga metálica que vai te atender. Então, nessa primeira parte de conteúdo, desse capítulo, mostra uma forma resumida, uma visão geral resumida de algumas ligas comerciais, das suas propriedades gerais e também das suas limitações. Geralmente, a decisão nessa seleção de materiais, no geral, ela é tomada baseada na facilidade que uma liga tem em ser conformada em componentes úteis. As propriedades também elas podem ser modificadas de acordo com o processo de fabricação, e outras modificações ainda podem ser introduzidas através dos tratamentos térmicos, como a gente estava falando sobre velocidade, tratamento térmico, né, nas aulas anteriores. Então, assim, no começo do capítulo vai falar uma base, no final a gente vai entrar mais nessa parte dos tratamentos térmicos, né? Até, por exemplo, endurecimento por precipitação. Bom, tipos de liga metálica, que a nossa aula de hoje é voltado para tipos de ligas metálicas. As ligas são divididas primeiramente em duas classes, ferrosas e não ferrosas. Nas ligas ferrosas, o ferro é o seu principal constituinte, e aí vai incluir os aços e os ferros fundidos. E essas ligas e suas características compõem os primeiros tópicos da seção. As ligas não ferrosas, que são todas as outras ligas que não são baseadas no ferro, a gente vai tratar em seguida. Então, a aula de hoje falar sobre quais são as ligas ferrosas, suas aplicações, e, se der tempo, as não ferrosas e suas aplicações também. Primeiro, as ferrosas. É aquela na qual o ferro é o constituinte principal, tá? Geralmente mais de 90%. Sempre mais de 90%. São muito importantes. Seu amplo uso é resultado de 3 fatores. Primeiro, os compostos contendo ferro existem em quantidade abundante na crosta terrestre. O ferro metálico e as ligas de aço podem ser produzidos nos técnicas de extração, beneficiamento, formação de ligas e fabricação, relativamente econômicos, mais baratos que outras ligas geralmente. São versáteis no sentido de que elas podem ser fabricadas com uma variedade muito ampla, né, de propriedades físicas e também propriedades mecânicas. Então, nós temos ali ligas ferrosas que são extremamente resistentes e sem ligas ferrosas que são extremamente dúcteis.
né? Então, essa é a grande vantagem. A principal desvantagem é a famosa corrosão, né? A principal desvantagem das ligas ferrosas é que elas são suscetíveis à corrosão, tá? E aí essa seção discute as composições, as microestruturas, composições, microestruturas e as propriedades de diversas classes de aço ferro fundido. Um esquema da classificação taxonômica, ela pode ser encontrada na figura seguinte. Então aqui nós temos a divisão das ligas metálicas, dividida em ferrosas e não ferrosas. As ligas ferrosas, elas são divididas em aços e ferros fundidos. Os ferros fundidos, você tem o cinzento, dúctil, branco, maleável e o vermicular. E os aços podem ser divididos em aços de baixa liga e aços de alta liga, né? Dentre os aços de alta liga, nós temos aí o aço ferramenta, geralmente ele tem cromo, vanádio e molibdênio. O aço inoxidável, né, que tem um percentual grande de cromo e tem como característica principal a dificuldade em se corroer, né? E você tem um aço de baixo teor de carbono, considerado como um aço doce, muito usado, né? Ele é muito comum. Pode ser o aço comum ou aço de baixa liga, que vai ter uma resistência maior, né? Aço doce, ele é um dos mais usados no mundo, porque essas grandes aplicações, né, grandes estruturas usam aço doce pela facilidade de conformação, baixo custo. Você tem os aços de médio teor de carbono, que eles podem ser alguns são termicamente tratáveis, tá? Como você tem um nível mais alto de carbono, você consegue ter aquele nariz que a gente estudou, né, na curva TTT, ele é de um aço de alto carbono, porque um aço de 0,36% de carbono, ele é quase um aço de alto carbono. Então, ali a gente consegue formar uma martensita. Mas nos aços de baixo carbono, na casa de 0,10%, 0,20%, aquela curva ela se encosta tanto no gráfico, na esquerda do gráfico, que você não consegue mais formar uma martensita. Então, ele não é tratado termicamente. Então, você tem ácido de médio teor de carbono, que ele pode ser tratado termicamente, e aí você consegue aumentar a resistência mecânica desse aço. E usar eles em aplicações até para algumas ferramentas de corte, algumas tesouras, essas punções, são ácidos de médio ou alto teor de carbono. E ácido de alto teor de carbono, ele também pode ser um aço ferramenta, né? Usado aí para brocas, para essas coisas. Mas geralmente se opta mesmo por um aço de cromo, de um aço rápido, famoso aço rápido, que é um aço que tem cromo, vanádio e molibdênio para ferramentas. Mas o aço carbono, assim, ele é muito utilizado construção civil, construção mecânica, tubulações algumas são aço carbono, baixo e médio teor de carbono, e aí você usa tratamentos superficiais como pintura para poder proteger da corrosão. Sim, a maioria dos aços, né? Porque ele tem um custo muito mais baixo que os outros aços. Então, assim, ele é muito utilizado na área industrial, comercial e por aí vai. Já os aços de alta liga são mais caros. Então, mas por isso que eles são usados mais em aplicações específicas, né? Então, os aços são ligas de ferro-carbono que eles podem conter concentrações apreciáveis de outros elementos de liga, tá? As propriedades mecânicas são sensíveis ao teor de carbono, que normalmente é inferior a 1%. Os ácidos mais comuns são classificados de acordo com a concentração de carbono, e que a gente falou naquela figura anterior, em baixo, médio e alto teor de carbono. E aí, o ácido que baixo carbono, o médio carbono, que não é considerado nosso liga, ele pode sim ter elementos de liga, tá? Só que esses elementos vão ter apenas concentrações residuais de impureza. E aí, até pode confundir a gente, porque tem alguns elementos de liga que, dependendo da concentração, ele é só impureza. Mas se a concentração for muito alta, e aí ele já não é mais só impureza, ele é de fato um elemento de liga. Nos aços liga,
mais elementos são de forma intencional adicionados em concentrações específicas para obter resultados específicos. Esses resultados podem ser de acordo com alguma propriedade física ou mecânica do material. Dentre eles, por exemplo, a maior resistência à corrosão proporcionada pelo alto índice de cromo dos aços inoxidáveis, né? A maior resistência mecânica, dureza, provocada, por exemplo, por cromo, por vanádio, molibdênio, alguns elementos de liga, e por aí vai. Então, assim, adicionando elementos de liga, nós conseguimos mexer nas propriedades. E aí, a gente até tem às vezes, quando a gente olha para o aço carbono, né? O aço, assim, baixa liga, o aço que não é de liga, e aí a gente sabe muito bem, né? Porque a gente está vendo isso, que quanto maior o teor de carbono, mais duro o aço é, mais resistência mecânica ele tem, mais dureza, menos ductilidade ele vai ter. Fato. Só que isso significa que todo aço de baixo teor de carbono, ele não tem dureza? Ele não tem resistência mecânica? Não. Quando a gente faz essa afirmação direta, a gente está falando dos aços sem ser aço liga, os aços carbono comum. Quando entra elemento de liga, às vezes eu nem preciso ter tanto carbono mais. Isso é um caso muito clássico, né? Para você ter ideia, os ácidos inoxidáveis duplex, superduplex, eles têm, e os ácidos inoxidáveis, na verdade, os ácidos da classe M, eles têm um teor de carbono baixíssimo. Porém, têm resistência mecânica, proporcionada pelos outros elementos de liga, como cromo, molibdênio, níquel e por aí vai. Então, assim, só olhando para o carbono, quanto maior o carbono, que é o único elemento ali de ferro, em quantidade considerável, maior resistência mecânica, maior dureza, menor ductilidade, por aí vai. Agora, quando eu adiciono liga, eu tenho que olhar a influência de cada elemento de liga no aço. Vamos começar a falar sobre os ácidos de baixo teor de carbono. Tá? O ácido de baixo teor de carbono são produzidos em maior quantidade e, para se enquadrar nessa classificação, eles têm que ter menos de 0,25% em peso de carbono. E como eu disse anteriormente, eles não respondem a tratamentos térmicos para formar martensita. Eles não conseguem ser tratados termicamente para formar martensita, porque, como eu disse, aquela curva TTT, ela encosta, né? Ela encosta na região do gráfico, então você não consegue formar martensita, por mais rápido que seja o seu resfriamento. Para aumentar a resistência mecânica, é conseguido através de um trabalho a frio, né? Porque você tem lá os grãos, e aí quando você faz um trabalho, uma conformação mecânica a frio, você vai ter ali um encroamento desses grãos, que vai gerar tensões internas e vai, consequentemente, melhorar a resistência mecânica. Ah, professor, mas isso não vai fazer com que ele trinque? Bom, se fosse um material frágil, podia até fazer trincar, mas como é um material dúctil, ele acaba só mesmo tendo aumento de resistência mecânica e não gera trinca com formação a fio, não, tá? Eles têm ligas, essas ligas de aço carbono, baixo carbono, são relativamente baixa dureza e baixa resistência mecânica, mas a ductilidade e a tenacidade são excepcionais. Adicionalmente, elas são usináveis, soldáveis e entre todos os aços, a sua produção é a mais barata. Aplicações típicas incluem das carcaças de automóveis, formas estruturais, vigas e canaletas, cantoneiras, chapas que são usadas em tubulações, edificações, pontes,
latas estanhadas. Então, é a aplicação assim, a mais abrangente possível pelo seu baixo custo e facilidade de conformação, né? As tabelas 11.1a e 11.1b apresentam as composições químicas e as propriedades mecânicas de vários ácidos carbono comuns com baixo teor de carbono. Em geral, eles têm um limite de escoamento de 275 MPa e os limites de resistência de tração entre 415 e 550 MPa e uma ductilidade de até 25% de alongamento. A tabela 1.1 não está aqui. Eu vou colocar uma imagem dela aqui, mas eu vou disponibilizar para vocês as tabelas todas em Excel, porque Excel você consegue visualizar melhor, tá? Então aqui nós temos a nossa tabela do nosso ácido carbono, tá? A especificação qual é? Número AISI SAI ou ASTM, tá? Ácidos carbonos comuns com baixo teor de carbono. Esse aqui é o número SAI, esse aqui é o número NS. Isso aqui são os componentes de liga. Bom, por exemplo, eu tenho 1010, 1010. Geralmente quando é a STM, quando é SAI, esse 10 aqui significa o percentual de carbono, 0,10% de carbono, tá aqui, ó, 0,10. Então, esse ácido 1010, ele tem 0,10% de carbono e 0,45% de manganês. Ele tem manganês, ele é um ácido liga? Não, ele é um ácido carbono. Não é ácido liga. Esse 0,45% de manganês não faz nada. Então, é só considerado uma impureza. Tá? Tem o ácido A36, é o mais famoso dentre os ácidos ASTM, e o ácido 1020 é o mais famoso dentre os ácidos AISI e SAI. Aqui você vai ter 0,29% de carbono e 1% de manganês, e aí você tem um mínimo de 0,20% de cobre. Você tem o A516, classe 70, então, você vai ter alguns elementos também de liga aí, como por exemplo o silício, e aí você percebe que também é só impureza. E aqui uns ácidos de alta resistência e baixa liga. Você tem o A440, 0,28, já tem a quantidade maior de manganês, e aí você tem ali uma quantidade de silício e de cobre, e aqui você percebe que tem uma quantidade pequenininha de vanádio, de nitrogênio, deve ser níquel, deve estar errado, de nióbio, para assim aumentar um pouco a resistência. E aí não é um aço liga, é um aço baixa liga, tem alguns elementos pequenos, poucos de liga, para gerar uma resistência. Então aqui você tem uma tabela que relaciona composição dos nossos ácidos comuns, baixo carbono, e a sua nomenclatura comercial. Então, a gente vai comprar no mercado um ácido 1020, a ISI 1020, ou a STM A36, a STM A516, tá bom? E a tabela, continuando, nós temos a tabela também 11.b, que vai falar das características mecânicas desses materiais, né? E quais são as suas aplicações. Então, assim, falando primeiro dos ácidos carbonos comuns, tá? 1040 já tem um percentual de carbono um pouco maior, não falamos lá na tabela 11.1a, mas ele tem 0,40% de carbono. E ele pode ser usado até em virabrequins e parafusos. Percebe que nós tínhamos lá no ácido A36, quando a gente falou sobre ele, que os ácidos de baixo carbono, eles têm ali 275 como limite de escoamento. Aqui, um ácido de 1040 já vai para 430. 1080 já vai para 480. E ele pode ser usado em talhadeiras, martelos. 1095, quase 1% de carbono, você já pode usar até mesmo em facas, lâminas e serras, né? E tem alguns ácidos ligas também, as suas aplicações, onde eles podem ser utilizados, eixos, engrenagens, pistões. E a gente vai falar um pouquinho também sobre eles com mais calma, tá bom?
Então, assim, propriedades mecânicas de alguns ácidos de carbono, que é agora o nosso objetivo, por enquanto, você percebe aí qual é o seu limite de resistência à tração, MPa e a KSI, e percebe que ele subiu muito em relação, por exemplo, ao ácido carbono de baixo carbono, né? Então, vamos continuar falando. Agora nós temos aí os outros grupos de liga de baixo teor de carbono, os ácidos de alta resistência e baixa liga. Eles contêm outros elementos de liga, tais como cobre, vanádio, níquel e molibdênio, em concentrações combinadas que podem ser tão elevadas quanto 10% em peso. E apresentam maiores resistências que o ácido carbônicos comuns com baixo teor de carbono. A maioria pode ter sua resistência aumentada por tratamento térmico, alcançando limites superiores a 430 megapascais. E alguns ácidos estavam listados nas tabelas que a gente falou sobre elas, tá? Falando agora dos ácidos de médio teor de carbono, que variam entre 0,25 e 0,60, já são ácidos que agora eles passam a ser tratáveis, tá? Eles ainda eles podem ser tratáveis para melhorar suas propriedades mecânicas, etapas que podem ser austeritização, têmpera e revenido, tá? Ou seja, já consigo formar martensita e, consequentemente, martensita revenida, tá? Muito necessário alguns exercícios de dureza. Eles têm baixa temperabilidade, ou seja, não é tão fácil temperar assim, mas eles têm uma certa temperabilidade, diferente dos ácidos de baixo carbono que não têm temperabilidade. E eles podem ser tratados com sucesso apenas em seções muito finas e com taxas de resfriamento muito rápidas. Adições de cromo, níquel e molibdênio melhoram as capacidades dessas líquidas de serem tratadas. Como a gente falou no capítulo anterior, quando você adiciona alguns elementos de liga, você consegue mover aquele nariz, né, aquela pontinha do gráfico para a direita e facilitar o tratamento térmico. E cromo, níquel e molibdênio são alguns elementos que facilitam isso, tá? E aí você consegue ter várias combinações de resistência mecânica e flexibilidade. Essas ligas, quando tratadas termicamente, são mecanicamente mais resistentes que os ácidos baixo teor de carbono, porém, em compensação, nós vamos ter um sacrifício da ductibilidade e da tenacidade. Sua aplicação inclui rodas de trens, trios de ferrovias, engrenagens, virabrequins e outras peças de máquinas e componentes estruturais de alta resistência que exigem uma combinação de alta resistência mecânica, resistência à abrasão e tenacidade, tá? Que é a capacidade de absorver impacto. E aí, você tem o seguinte, quando você fabrica uma roda de um trem, né, o forjamento, geralmente, você não tem mais preocupação depois em ter que conformar ela. Muito pelo contrário, você quer que ela não se conforme depois. Nesses casos, a gente pode muito bem utilizar uma liga de baixo teor de carbono, uma liga de alto teor de carbono. Agora imagine só, se eu tenho uma cantoneira, essa cantoneirazinha que a gente usa muito para fazer suportezinhos, né? Eu tenho uma cantoneira de 2 polegadas por 1/8, 2 polegadas por 1/4, não sei, em aço de médio teor de carbono. Cara, como ela tem uma resistência mecânica maior, se eu tiver que cortar ela com disco, eu estou lascado. Por isso que aço de baixo teor de carbono é usado em muitas situações, principalmente quando eu preciso conformar. Agora, no caso do parafuso, que eu não tenho que furar parafuso, no caso do material que está pronto ali, uma roda de um trem que você forja ela da maneira final quase, eu só vou tratar ela no calor, não vou fazer nenhuma conformação a frio, não preciso. Aí eu posso ter um ácido médio teor de carbono até alto, né? Então, assim, sobre o tratamento térmico, como foi dito,
ele pode ser assim, feito com sucesso somente em ligas mais finas, né? Espessuras pequenas. O que significa isso? De fato, você não consegue resfriar todo o material de uma maneira uniforme. Não tem como. Então, o resfriamento ele vai ser mais rápido na superfície e no interior ele vai ser mais demorado. O que acontece? Como esse camarada ele tem uma temperabilidade baixa, quando eu tento tratar ele termicamente, muitas vezes eu consigo tratar a superfície, mas não consigo tratar o seu interior, tá? Porque como vai ser um pouco mais demorado o resfriamento do interior, vai ter cruzado a linha da formação da perlita. Isso é um problema? Pode ser um problema. Dependendo da situação, pode ser um problema. Dependendo da situação, pode ser ótimo. Vamos supor que você quer ter uma resistência ao desgaste. Você consegue ter um interior que tem uma boa tenacidade, que tem uma certa ductilidade, que aguenta impacto, e um exterior com a dureza maior e com isso uma resistência a desgaste boa. Então, dependendo, você consegue obter isso com ácido de médio teor de carbono, tá? As composições de alguns ácidos médios estavam na tabela do 11.2 que a gente falou. 11.2a, você tem aqui alguns ácidos de médio teor de carbono, tá? Ácido carbono comum, essa aqui na verdade ela mostra como esses ácidos eles estão ligados, né? E na B você tem alguns ácidos de médio teor de carbono e onde eles são aplicados, tá? Aqui, ó, 1040, por exemplo, é um ácido médio teor de carbono, aplicado em virabrequim e parafusos, beleza? Mesma coisa aqui, ó, virabrequins e parafusos. Continuando, a STM é a Sociedade Americana de Testes de Materiais, tá? E a ISI é a Sociedade Americana de Aço e Ferriaço, né? Instituto Americano de Ferriaço. E o SAI é a Sociedade de Engenheiros Automotivos, e elas que são as entidades que dão a nomenclatura aos aços, tá? A ABNT ela usa como base, como padrão para ela, a especificação da ISI SAI, porque entende que é uma especificação mais universal. Apesar que aqui no Brasil a gente acaba de se lidar com as duas, tá? Porque você acaba dependendo muito do mercado de onde você importa seu aço. E aí, geralmente, os dois primeiros dígitos, eles, na especificação AISI, os dois primeiros dígitos indicam qual é a liga do aço e os dois últimos dígitos indicam a porcentagem de carbono multiplicada por 100. Então, por exemplo, quando a gente fala dessa tabela que a gente tem aqui, você tem aqui, ó, essa tabela mostra só os dois primeiros números e XX. Por que XX? Porque isso aqui só está falando da liga. Então aqui, ó, 10 é ácido carbono comum, então não tem elemento de liga. 43 já tem elemento de liga. Então quais são os elementos de liga? São esses. E esse XX é o que? Percentual de carbono. Então o que significa isso? Se for um 4010, significa que tem esse elemento de liga e 0,10% de carbono. Se é um 4090, esse elemento de liga e 0,90% de carbono. Se é um 1080, não tem um ácido carbono comum com 0,80% de carbono.
Se é um 9250, 9230, esse elemento de liga e 0,30% de carbono. É assim que funciona a nomenclatura, tá? 4063 é um aço que tem de 710 a 1770 MPa de escoamento e de 4 a 24 ductilidade em 50 milímetros, usado para molas, ferramentas manuais. Mas que aço é esse? Tabela 11.2 vai dizer que esse aço ele vai ser um aço. Esse aço ele vai ser um aço. Cadê? Era 4063. 40 é o quê? É um aço que tem de 0,20 a 0,30% de molibdênio. E como ele é 63, ele vai ter 0,63% de carbono. É assim que funciona a nomenclatura dos aços, tá? No sistema AISI. Sistema AISI. E aí eu mostrei essa tabela. No sistema unificado, que é o NS, é usado para indexar de maneira uniforme tanto as ligas ferrosas quanto as não ferrosas. Por quê? Porque essa tabela, esse sistema AISI, ele só pensa nas ligas ferrosas, tá? Só pensa nas ligas ferrosas. Já o sistema UNS, ele unificou as ligas ferrosas com as ligas não ferrosas. Então, ele coloca um G antes e um 0 depois para indicar a liga ferrosa, tá? Ele coloca um Z antes e um 0 depois. E a tabela 11.2 contém as características mecânicas de alguns aços, né? Aços de carbono comum e aços liga. Aços, por exemplo, usados em eixos, eles são aços com teor de carbono bom, 0,50, e ainda você tem ali alguns elementos de liga considerados, como por exemplo, 61 vai ser cromo, né? E vanádio, ou seja, aumenta a sua resistência mecânica. 4340, buchas, tubulações e aeronaves, é uma liga que tem 0,40 de carbono e ainda vai ter níquel, cromo e molibdênio. 3 elementos de liga que vão com certeza aumentar muito a resistência mecânica desse material, tá? E agora vamos falar dos ácidos com alto teor de carbono. Alto teor de carbono é entre 0,60 e 1,4% em peso. Na verdade, esse 1,4 é bem teórico. Geralmente, sim, quase 100% dos casos, nós não vamos ter aços com mais de 1% de carbono. Para você ter ideia, nem tem como usar a nomenclatura para esse ácido. Por quê? Se for 1% de carbono, vai entrar qual número aqui no XX? Passa de 100. Então nem tem como entrar. Então assim, a nomenclatura só prevê até 0,95% de carbono. E é o máximo que você tem ali mesmo. Porque depois disso aumenta muito a fragilidade, cara. E aí você não consegue... praticamente assim, um ácido muito teor de carbono, qualquer tratamento térmico que você fizer nele dá uma martensia. E aí você tem que revelir, é complicado. Às vezes você vai ter que fazer tratamentos térmicos só para poder assim, abaixar a resistência mecânica. Vai ter que fazer um coalescimento, alguma coisa do tipo. E assim, não é muito interessante, tá? Mas os ácidos de alto carbono têm suas aplicações, principalmente para aço ferramenta. Pode ser ácido carbono puro ou com algum elemento de liga, que vai melhorar essas propriedades mecânicas, tá? Esses elementos de ligas combinam com carbono para formar carbetos, que são muito duros e resistentes ao desgaste, tá? Como o CR23C6, o V4C3, o HC. E algumas composições estão listadas em tabela 11.3. Esses ácidos são usados como ferramentas de corte, geralmente, ou matrizes, para deformar e conformar materiais, assim como fabricação de facas, lâminas de corte, lâminas de serra, molas e arames de alta resistência. Tabela 3, vamos mostrar ela, tá? Tabela 11.3
ela fala desses materiais, beleza? Vai falar desses aços, tá? O número deles, a ISM1, A2, D2, O1 e S1, fez uma padronização diferente, tá? São aços liga. Números UNS é a classe T, tá? Você percebe que não são aços, não tô trazendo aqui nenhum aço carbono puro, só aço muito liga. Então você tem aí, ó, cromo, níquel, vanádio e molibdênio e tungstênio, sim, são os elementos de liga. O aço rápido, cromo, vanádio, molibdênio, tem. Então, assim, quantidades significativas, níquel é pouco, mas cromo alta, tá? Vanádio, molibdênio consideráveis também. E eles são usados em brocas, serras, ferramentas de torno, plânia, matrizes, punções, cutelaria, matriz de trefilação, lâminas de tesoura, corta-tubos, brocas para concreto e por aí vai. Ferramentas de ferreiro, ferramentas de marcenaria. Então, assim, aplicações que requer uma dureza muito alta. Então, são os aços ferramentas, usados para fazer ferramenta mesmo, tá? Hoje em dia, quando a gente fala de torno, fresa, a gente não tem mais muitas ferramentas feitas em aço ferramenta, não. Hoje a metalurgia do pó, ela tomou conta. Já falo sobre ela futuramente, né, nas próximas aulas. Mas ainda eles são muito utilizados, tá? Alguns tornos, algumas fresas são muito utilizados e, sim, grandes aplicações, então, metalurgia do pó é impossível, você tem que usar as ferramentas. Igual, aqui nós temos em Aracruz, nós temos uma empresa de faca, né? A FBR constrói facas, provavelmente com esses aços ferramentas, tá? Inclusive, se eu não me engano, foi o Arthur, né? Arthur Fornaciari que falou que estava. Não sei se foi você que comentou comigo, Arthur, de um serviço de manutenção de faca, né? Sim, foi. Então, Faca de picador. era fácil de cortar na lixadeira? Não, muito difícil. Geralmente são materiais mais duros nas Ah, ferramentas. Mas quando é muito grande assim, quando é muito grande, né? Geralmente é um aço carbono de alta liga. É um aço carbono de alto carbono. Porque se você botar umas ferramentas fica muito caro, tá? Muito caro. No caso de um picador assim, que é bem robusto, geralmente é um aço carbono só mesmo. E às vezes nem é alto carbono, às vezes é médio para alto. Mas assim, se for uma aplicação menor, onde você às vezes não tem muito espaço, por exemplo, faca de casa, que ela é fininha, então ela tem que dar conta do recado. Não tem assim como você usar robustez para poder facilitar seu objetivo, né? Então você acaba tendo essas aplicações assim, pequenas, geralmente as ferramentas mesmo, tá? Que você vai estar utilizando. Asfalto carbono é mais usado para ferramenta de pancada, martelo. Tenta fazer uma experiência. Pega uma serrinha e tenta serrar um martelo para você ver. Você não vai conseguir. Não vai conseguir por quê? Pode até conseguir fazer, mas você vai cegar a sua serrinha rapidinho. Porque não é o mesmo que você serrar um vergalhão, não é o mesmo que você serrar uma cantoneira, porque são aços diferentes. E até tem pessoas que nem entendem, tenta furar um cabo, furar um martelo, você vai cegar a broca e se bobear não vai furar. Porque é um aço com mais carbono, com mais dureza. E até você percebe que a corrosão no martelo é até mais controlada do que um aço de baixo carbono, né? Os aços de alto carbono, eles sim, têm uma corrosão mais controlada. Se você tentar lixar e deixar brilhando, no dia seguinte vai estar escuro. Vai estar corrida ali, mas é uma corrosão controlada que não prejudica tanto o material. Igual quando você tem uma estrutura pintada e tem um pontinho de corrosão ali, que você percebe que aquele pontinho fura, é diferente, totalmente diferente. Tá? Então, assim, esses aqui são os tipos que nós temos de aços ferramenta muito utilizados para cortes e dentre outros.
Continuando, agora nós vamos entrar no ácido inoxidável, tá? Os ácidos inoxidáveis são altamente resistentes à corrosão, ferrugem, em diversos ambientes, especialmente na atmosfera ambiente. Nunca se fala que um aço ele é totalmente resistente à corrosão. Depende muito da atmosfera. Depende da atmosfera. A gente tem como referência ambiente, mas tem várias atmosferas, tá? Uma concentração de pelo menos 11% de cromo é necessária. Algumas literaturas falam em 12, outras falam em 11, tá? Você percebe que o cromo ele é um elemento de liga, não só dos ácidos inoxidáveis. Ele tem outras funções. Nos ácidos ligas que a gente viu, por exemplo, você percebe que o cromo é constante em vários materiais em até quantidades significativas. Mas nem por isso esse camarada é um ácido inoxidável. Tem que ter no mínimo 11% de cromo. Tá? No mínimo 11% de cromo. E eles podem ser martensíticos, ferríticos ou austeríticos. Depende muito da fabricação, do tratamento térmico. Tabela 11.4 vai listar vários ácidos inoxidáveis, juntamente com composição, propriedades mecânicas típicas e aplicações. Uma ampla variedade de propriedades mecânicas combinadas com excelente resistência à corrosão torna eles muito versáteis em termos de aplicação. Então vamos para a tabela 11.4. Nós temos aqui uma tabela que vai falar dos ácidos inoxidáveis, tá? Só aumentar um pouquinho para vocês verem. Então vamos começar aqui. Nós temos o ácido inoxidável. Esse aqui são os comerciais: 409, 446, 404, 416, 410, 440, 17. E aí, condição, alguns são recosidos, têmpera e revenido, tá vendo? TR é têmpera e revenido, tá? Ferríticos, austeníticos, martensíticos, limite de resistência, ductibilidade. Onde são aplicados? Componentes de exaustão automotiva, tanques para produzidores agrícolas, aqui válvulas para altas temperaturas, moldes para vidros, câmara de combustão, que no caso é o nosso aço 446. O 304, muito utilizado na área industrial, equipamentos para processamentos químicos de alimentos, vasos criogênicos. 316L, construções com solda. Olha o percentual de carbono do aço, 316L, 0,03%. Quem olha assim pensa que esse aço não tem resistência mecânica nenhuma, porque não tem cromo, não tem carbono. Mas esse 0,03% é proposital. Eu já falei isso algumas vezes na aula com vocês. É proposital em qual sentido? Esse L, ele significa low, baixo carbono. Já falei algumas vezes, vou repetir mais uma vez. Para que esse low? Para que esse L? Para que retirar carbono? Quando eu aqueço um aço inoxidável, principalmente quando eu estou soldando esse aço, eu gero um risco que é o de corrosão intergranular, que é a corrosão que acontece no contorno de grão, que é uma área que ela tem uma energia um pouco assim, é mais instável, né? É mais instável. Então acontece as coisas primeiro no contorno de grão, para depois acontecer dentro do grão. E aí o que acontece? Quando você tem um aço com alto teor de carbono, acontece que no contorno de grão, o carbono, o cromo da liga, ele sai da liga e ele forma com o carbono carbeto de cromo. Esse carbeto de cromo, ele não ajuda em nada. Muito pelo contrário. O cromo que ele tirou da liga, ele fez com que aquela parte da liga deixasse de ser um ácido inoxidável, deixasse de ter resistência à corrosão. E aí, formando um carbeto de cromo, acontece que eu tenho corrosão no contorno de grão, corrosão intergranular. Você consegue até pegar isso na micrografia
No microscópio você consegue ver isso. A corrosão entrando certinho entre os contornos de grão. Tá? Então, por isso que quando eu quero falar uma coisa com solda, eu abaixo meu teor de carbono para 0,03. Sim, é caro, mais caro porque é difícil abaixar esse carbono. E aí eu consigo trabalhar com solda também. 410, ele tem um... e o 440, tá vendo que ele tem um carbono alto, tá? Cromo, não tem muito outros elementos de liga, igual você tem ali com níquel, titânio. E ele é muito usado em cutelaria, mancar instrumentos cirúrgicos, né? Ele tem uma resistência aí uma resistência ao desgaste muito boa. Então você usa ele muito em instrumentos cirúrgicos. Existem alguns outros também, 430, não estou vendo aqui. Mas eu tenho aqui, eu tenho um documentozinho, eu acho, que eu posso passar para vocês depois. Eu acho que eu dei no passado esse conteúdo em projeto de sistemas mecânicos. Então tem alguma coisa sobre utilização das ligas ferrosas, né? Tem assim, eu tenho esse materialzinho aqui e depois eu posso passar aí para vocês. Esse material já é visando bastante a questão de aplicação, né? A questão de aplicação dessas ligas ferrosas em, em estruturas, né? Então aqui, só para você ter ideia, foi um material que eu fiz ano passado, na matéria de projeto de sistemas mecânicos, né? Projeto de sistemas mecânicos, que a gente fala sobre as ligas ferrosas e suas aplicações. Se você quer abrir lá, eu vou mostrar para vocês. E agora a tabela 11.4, né? Que já está falando sobre ela, vai falar sobre a aplicação de cada um desses ácidos inoxidáveis. Deixa eu ver se abriu aqui, ainda não. Tem como você tirar o 316? Pode falar. Ele fala aqui a ductilidade de 40, percentual de alongamento em 50 milímetros, 2 polegadas. Sim. Isso significa que ele alongaria 40% do tamanho dele de 50 milímetros? Ou seja, ele alongaria 20 milímetros? Isso tudo? Eu creio que sim, até o rompimento, sim. Mas eu tenho que ver certinho se esse alongamento é em cima do valor total dele, mas até a ruptura, sim. Eu acredito que sim. Então, esse seria um aço bem resistente e também bem dúctil, né? Por causa do carbono dele é muito baixo, né? Então, quando você abaixa o carbono, você consegue manter a resistência dele, tá? Por causa do cromo, níquel, molibdênio e manganês. E aqui, o que é interessante desse manganês é que se você olhar na tabela lá do aço inoxidável, do aço carbono sem ser de liga, tem 0,45. Aqui é só impureza. Aqui já é liga. E aqui na tabela do ácido inoxidável também é liga. 2% é liga. Então, assim, ele tem resistência mecânica e ele tem uma certa ductibilidade. Mas, ductibilidade, assim, boa para conformação, tá? Boa para conformação. Mas, geralmente, não. Você quer uma ductibilidade alta, assim, quando você quer também mexer com trefilação, essas coisas. Mas, geralmente, você não quer que alongue, né? Então, assim, se preocupa muito com o limite de escoamento. Onde começa a escoar, dependendo da aplicação, já considera como falha. Então, assim, se tem uma ductibilidade alta, né? Porque ele deve ter uma tenacidade grande. Então, aquela área do grafo dele vai ser maior. Só que não tem, pelas aplicações dele, não se tem esse interesse em que ele deforme, né? E ele saia da zona elástica dele. Não tem, assim... pelo preço dele também, não se busca um aço desse, porque o aço L é muito caro, pensando em você usar a ductibilidade como uma propriedade interessante. Mas esses ácidos inoxidáveis, Rafael, a principal característica deles que se busca é a ductibilidade. Ela vem de gaiato, né? Ela vem acompanhada, mas se busca muito duas propriedades, que é tenacidade e resiliência.
né? Tenacidade é a propriedade do material absorver impacto, né? E da resiliência é como que ele se suporta sob tensão. Com esses aços, eles são muito utilizados em tubulações, que tem pressão, então ele consegue assim, se comportar bem nesses meios, né? O 316L é muito usado assim, em aplicação bem fina, porque ele é bem caro, né? Eu já tive experiência de comprar o 316L, assim, ele é bem caro mesmo, mas assim, ele é muito utilizado em aplicações até finas. Essas se usa muito também, eu apliquei isso na Suzano, na época, quando você tem, sei lá, esses revestimentos de caldeira de isolamento térmico, né? Tem alguns isolamentos térmicos que você tem que isolar com ácido inoxidável, revestir com ácido inoxidável, por causa do ambiente, né? Se for um ambiente muito quente ou muito corrosivo, o alumínio não aguenta, o alumínio é fraquinho. Então você reveste com ácido inoxidável 316L, por mais que ele seja caro, mas ele é o que se comporta melhor nessas situações por causa da conformação mecânica dele, porque você consegue se ter chapa fina, que é resistente à corrosão, não vai furar, e você consegue conformar ela em algumas situações de funilaria. Então esses aços, assim, eles são caros, mas eles são soldáveis e também são, se você precisar, não é assim, muito utilizado, mas se precisar, você pode usar ele como em funilaria também. Esse aço aí ele é muito utilizado a bordo das plataformas. Muita tubulação de pressão de ar e alguns outros materiais. Ar comprimido? Mas são altas pressões, né, de ar comprimido e nitrogênio. Nitrogênio se usa muito 304L também, né, se eu não me engano. Criogenia, né? Quando você vai trabalhar também com criogênico, é esse aço aí, 316L, o nitrogênio líquido, né? E o equipamento que eu já trabalhei muito lá, ele era todo desse aço aí, o 316L, BOP. Porque é o seguinte, também, como ele tem tenacidade e ele tem resiliência, quando você fala em criogenia, a gente está falando em menos 196 graus Celsius. Algumas linhas de criogenia operam com quase menos 200, né? Então imagina só a dilatação térmica disso. Se você tem um aço que é muito assim resistente e tem uma dureza e não tem dutibilidade, não tem tenacidade, não tem resiliência, ele vai trincar, só por causa da dilatação. Então, eu tenho esse materialzinho aqui, tá? É o que a gente está falando praticamente, só que é bem, assim, um pouco resumido para algumas aplicações. Aqui tem mais ácido inoxidável, tá vendo? E aqui divide em ferríticos, austeníticos e martensíticos. Você tem aqui, por exemplo, cadê o aço 316L? 304, 304L, 1616L. Fazem parte dos ácidos austeníticos, né? E os ácidos austeníticos, eles têm uma propriedade que ele é muito resistente à corrosão, né? E ele tem a facilidade em operações de soldagem, permitindo essa aplicação muito grande, tá? Então, os austeníticos, eles são, dentre os ácidos inoxidáveis, os mais resistentes à corrosão. Os ferríticos são os menos resistentes à corrosão. Você quer ver? Alguém já teve o desprazer de comprar uma churrasqueirinha de inox, de material de construção? Bem provável que ele estragou rapidinho. Por quê? Porque eles vendem com aço inoxidável mais barato do mercado, que é esse 430. Ele é muito usado em elevadores, balcões frigoríficos, fichas telefônicas, cunhagens de moedas, talheres, pias, geladeiras, fogões. Ele é muito barato. O problema dele é que ele não tem uma resistência tão boa à corrosão. Ainda mais se tiver que aquecer. Fez a churrasqueira do 430, pode saber que ela não dura um ano. Tá? Churrasqueira tem que ser 304 ou 316. Não dura. Por que não dura? Porque ele tem um percentual de carbono alto. Tendo percentual de carbono alto, você vai ter
essa corrosão intergranulada quando aquecer, e aí você pode estragar rapidinho, tá? Então, assim, fica até a dica aí, não comprar churrasqueira de aço inoxidável, geralmente essas que vendem prontas, material de construção, porque você pode ter problemas. Se ela for de 430, ela não vai resistir muito tempo, tá? Então, aqui nem trouxe os ferríticos, né? E aí nós temos ainda os austeníticos e os martensíticos. Tá? Então eu vou mandar depois esse material para vocês, que ele fala das ligas ferrosas, das suas aplicações, no que elas são utilizadas, tá? Tem ainda os martensíticos, também já falo sobre isso agora. Estou dando continuidade nos nossos ácidos inoxidáveis. Nós temos primeiro os martensíticos, tá? Os martensíticos, eles praticamente você não tem muito elemento de liga nos martensíticos. Deixa eu ver se tem aqui na tabela, fala se ela separa também para o martensítico. Aí, ó, martensítico, você percebe que são praticamente ligas binárias. Ou seja, você tem carbono e cromo. Não tem muito de outros elementos de liga, tá? São basicamente ligas binárias. E aí, para que essas ligas binárias? Para você poder fazer tratamento térmico, obter martensita e aumentar a dureza. Por isso que ela é muito usada em cutelaria, peças de motores a jatos, canos de rifles, mancais, instrumento cirúrgico, porque ela tem, por ser um ácido martensítico, você obtém a martensita dele, e aí você vai ter uma alta dureza, tá? São empregados com frequência em temperaturas elevadas e ambientes severos, uma vez que existe a oxidação e se mantém sua integridade mecânica sob tais condições. O limite superior de temperatura em atmosferas oxidantes é de 1000 graus. Os equipamentos que empregam esses ácidos incluem as turbinas a gás, caldeiras a vapor, para altas temperaturas, fornos, tratamento térmico, aeronaves mistas, etc. Tá? Esses são os martensíticos. Também está incluído um ácido martensítico de resistência ultra alta, que é o 17,7pH, do inglês Precipitation Hardening, que é endurecido precipitação, no qual é de modo anormal, mecanicamente resistente e resistente à corrosão. O aumento é obtido por tratamentos térmicos de endurecimento por precipitação, que nós veremos a seguir. Então, esse aqui, ó, é um ácido especial, tá? Endurecido por precipitação, muito usado em molas, facas e vasos de pressão. Você consegue aumentar muito a dureza dele, porque ele é endurecível por precipitação. Beleza? Para a gente fechar, vamos falar do... Galera, eu não vou entrar em ferro fundido hoje não, tá? Que são 5 tipos de ferro fundido. Então, vou deixar para entrar na aula que vem, tá? Vamos parar em ácidos inoxidáveis. E aí eu vou mandar esse material para vocês. Foi um artiguinho, foi um conteúdozinho que eu fiz, porque eu volto a falar disso lá em projetos de sistemas mecânicos, tá? Aplicações práticas desses materiais, tá? Onde que é aplicado cada ácido carbono, geralmente, e cada ferro fundido, cada ácido liga, alguns ácidos inoxidáveis, esses que vocês ouvem muito falar na área industrial, tá? Então, a ideia é que você... por que tem alguns ácidos inoxidáveis que grudam ímã e outros não? Alguns são magnéticos e outros não. Então, assim, eu vou estar mandando esse material para vocês também lá no portal, no Fax Virtual. E aí, na próxima aula, a gente começa falando de ferro fundido e depois ligas não metálicas, tá? Para marcar onde a gente paramos em ferro fundido. Então, vou mandar esse material para vocês. E depois a gente vai falar das ligas não metálicas. Beleza? Porque se a gente trabalhar ferro fundido hoje, a gente não vai conseguir concluir. E eu vou ver se eu consigo aumentar ainda mais o livro trouxe poucas informações. Eu vou ver se eu consigo aumentar ainda mais as informações para passar para vocês de mais aço. E se você tem curiosidade sobre algum aço que não está aqui, você pode me falar, que eu busco informações e a gente traz para você qual é a composição, qual é a aplicação. Professor, por que aço tal é melhor que tal? Qual é o melhor aço? Não existe melhor aço, tá?
Então, não existe um aço melhor. Existe um aço que, para determinada aplicação, é melhor que outro. Tá? Mas, assim, qual é o melhor aço que eu vou aplicar para mim, sei lá, fazer um martelo? O melhor aço, certamente, vai ter maior resistência e tal, talvez vai ser uma classe de um aço inoxidável, um aço líquido, mas pensando no custo-benefício, um aço carbono, de médio a alto conteúdo de carbono. Então, assim, vai muito de aplicação, custo. Ninguém nunca imagina que o aço doce é melhor usado para as estruturas, mas é o mais barato. Então, em vez de eu melhorar a liga, eu simplesmente aumento o diâmetro. Se for um eixo, aumento o diâmetro. Se for uma viga, aumento o tamanho dela, sem aumentar tanto o peso, se for o caso. Então, assim, então tem essas questões. E na aula que vem a gente fala de ferro fundido, depois, na sequência, vamos falar das ligas não ferrosas, que vai entrar as ligas de cobre e as ligas de alumínio, que é muito importante, são ligas assim, interessantes, né? A relação peso-resistência boa, muito usado na aeronáutica. Então, essa matéria assim é falar sobre essas ligas mesmo. E aí, qualquer curiosidade sobre alguma liga que você usa no seu trabalho, que você viu que ser aplicada, hoje a moda é o super duplex. Não tem muita coisa no livro sobre o super duplex, mas eu já tenho alguns artigos separados. Vamos falar sobre o super duplex também. Inclusive, eu até recomendo a leitura de alguns TCCs da FAAX feitos sobre o super duplex, tá? Que nós já desenvolvemos vários trabalhos no super duplex. Então, assim, hoje é muito falado na área industrial, a gente vai falar também aqui na aula. A ideia, assim, é tentar fazer uma aula bem atual, bem prática, para que você consiga aplicar isso no seu trabalho, futuramente, quem sabe, no TCC, na sua atuação profissional. A nossa ideia é essa. Beleza, galera? Então, assim, vou estar encerrando por aqui. Depois eu vou mandar esse arquivo também do Excel com as tabelas para vocês. Os slides eu vou colocar das aulas de hoje lá, hoje mesmo. E também minha ideia já é colocar também a nossa vídeo daqui dessa aula hoje ainda no Fax Virtual. Então, só acompanhar no Fax Virtual. E também já vou estar pensando em algum exercício que a gente está passando para vocês fazerem, para assim, ter mais prazo para fazer para todos. Beleza, galerinha? Alguma dúvida? Muito tranquilo. Valeu. Falou então, galera. Um abraço a todos, uma ótima noite e até quarta. Até. Valeu, boa noite. Boa noite.